Fala, queridão, meu Deus e meu Pai, que bom ter você aqui mais esse dia. Hoje é o nosso dia 64 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. Lembrando, querido, que vão ser 365 dias de leitura nesse ano de 2025. Nós vamos romper e vamos ler a Bíblia toda. Hoje é o nosso dia 64 e a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 10, versículo 26 até o 42, Levítico 9 e 10 e Provérbios número 23. Vem comigo agora para Mateus capítulo 10. Agora em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 26, nós vamos ver a coragem na missão e a recompensa do discipulado. Você vê que a gente estava falando sobre o valor do discipulado, agora nós vamos falar sobre a recompensa do discipulado. Então, do versículo 26 até o versículo 33, nós vamos ver aqui, não temam aos homens, mas temam a Deus. Então vai dizer assim, ó, não há encoberto que não venha a ser revelado. Está dizendo aqui que a verdade do evangelho será proclamada publicamente. Também nós vamos ver aqui, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Está falando aqui que nós devemos temer mais a Deus do que aos homens. Isso está no versículo 28. Versículo 29 até o 31 vai dizer assim, os pardais, eles não caem sem a permissão de Deus. Isso está dizendo que Deus ele cuida dos seus filhos até nos mínimos detalhes. Também vai dizer que quem me confessa, Deus está dizendo, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. E vai aqui no versículo 33 dizer assim, quem me negar diante dos homens, Deus falando, eu também o negarei diante do meu Pai. Aí aqui do versículo 34 até o 39 vai falar do custo, novamente, o custo do discipulado. Vai dizer assim, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Aqui está dizendo que o evangelho ele pode causar divisões, inclusive entre famílias, né? Porque vai dizer assim, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E também nós vamos ver que quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Também vai dizer assim que quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. E uma curiosidade aqui, que quando Jesus ele fala assim, eu não vim trazer paz, mas espada, talvez a gente pode pensar que Jesus aqui, ele veio promover a violência. Não, Jesus ele está falando, ele está afirmando que a sua mensagem, ela vai causar divisão, porque nem todos vão aceitar a verdade do evangelho. E por nem todos aceitarem, vai haver naturalmente divisão. Ele não veio promover violência, mas ele veio sim causar divisão, porque as pessoas não aceitariam, né, todo mundo de uma igual forma a palavra do reino, o evangelho de Jesus. Aí agora do versículo 40 e 42 vai falar a recompensa de quem recebe os discípulos. Vai dizer assim, quem vos receber, a mim vai receber, né? Porque está dizendo assim que quem acolhe os discípulos está acolhendo o próprio Jesus. Né? E vai dizer também que quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá recompensa de profeta. E também vai dizer que quem der, ainda que seja um copo de água fria, né, a um desses pequeninos, as crianças, de modo algum perderá a sua recompensa. Está no versículo 42. Essa foi a nossa leitura de Mateus capítulo 10. Agora nós vamos para Levítico capítulo 9 e capítulo 10. Queridão, antes de ir para Levítico, capítulo 9, capítulo 10, dá aquela moral de sempre aí, ajuda, nos ajuda, queridão. Deixe seu comentário, curte esse vídeo, se inscreva, aciona os sininhos aí, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai estar ligado, vai receber aí uma chamadinha no seu telefone, você vai falar assim, ó, Pastor Tiesco postou um vídeo lá, deixa eu correndo para ver a nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. Queridão, quando você curte, comenta, compartilha, você está falando para a plataforma, esse vídeo é top, esse conteúdo é relevante. A plataforma vai distribuir para mais pessoas naturalmente. Porque você comentando, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, a plataforma fala assim, tá todo mundo curtindo, tá todo mundo comentando, o vídeo é bom. Querido, nos ajuda a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E mais pessoas vão ser atingidas pela palavra do reino. Agora sim, nós vamos para Levítico, capítulo 9 e capítulo 10. Agora no capítulo 9 e 10 nós vamos ver algo sobre a glória de Deus e vai falar também do pecado de Nadab e Abiú. No capítulo 9 de Levítico, nós vamos ver a glória do Senhor se manifesta, né?
Aqui vai dizer que após 7 dias de consagração dos sacerdotes, isso no Levítico 8, a gente leu sobre isso, Arão e seus filhos, eles começam agora oficialmente o seu ministério. Então a gente tem alguns eventos principais aqui, né, do primeiro culto no tabernáculo. Que eventos são esses? Arão, ele oferece sacrifício por si mesmo, né? Então um bezerro como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto, Arão ele oferece por si próprio. Nós temos também aqui Arão oferecendo sacrifício pelo povo, um bode pelo pecado, um bezerro e um cordeiro como holocausto e uma oferta de paz. Isso está no versículo 15 até o versículo 21. E também vamos ver a bênção e a glória de Deus, porque após os sacrifícios, Moisés e Arão abençoam o povo, né? E o fogo do Senhor consome o holocausto, mostrando o quê? Que Deus aceitou a oferta. Se Deus aceitou, o perdão vai vir sobre o povo. Aí agora no capítulo 10 de Levítico nós vamos ver sobre o pecado de Nadab e Abiú. Vai dizer, querido, que depois da manifestação da glória de Deus, algo terrível aconteceu. Nadab e Abiú eram filhos de Arão e eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E eles foram consumidos pelo fogo divino. Nós vamos ver aqui no versículo 1 o que aconteceu de fato com Nadab e Abiú. Versículo 1 vai dizer que eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que Deus não ordenou que fosse feito, eles fizeram, né? Então o fogo do Senhor os consumiu imediatamente. Então Moisés agora, ele lembra Arão que Deus exige santidade daqueles que se aproximam dele, né? Então Arão e seus filhos restantes, né? Porque Nadab e Abiú foram mortos, então Arão e seus filhos restantes não podiam agora chorar. Olha para você ver, eles não podiam prantear, né? Pois eles foram julgados, né, por Deus. Isso está no versículo 6 e no versículo 7. E nós vamos ver também no versículo 8 até o 11 que Deus dá uma nova instrução. Deus ele fala assim que os sacerdotes, eles não podem beber vinho antes de entrar no tabernáculo. Eu vou falar algo sobre isso. E no versículo 16 até o 20 vai dizer que Moisés, ele percebe que Arão, ele não comeu a oferta pelo pecado e aceita a sua explicação, né, vamos assim dizer, porque ele entende que Arão estava de luto. Ele olha e vê que Arão não comeu, mas ele aceita a explicação de Arão, porque Arão estava de luto, né, dos filhos Nadab e Abiú. Querido, o que era esse fogo estranho do versículo 1? A Bíblia ela não deixa claro para nós, ela não explica, né, exatamente o que era esse fogo estranho, mas a gente tem algumas possibilidades, e eu estou trabalhando aqui dentro do campo das ideias e possibilidades. A Bíblia não afirma, tá? Pra você não pegar um pedacinho do meu vídeo e falar que eu estou afirmando. A Bíblia não afirma, né? Êxodo capítulo 30, versículo 9, vai dizer que eles usaram incenso diferente do ordenado por Deus. Então essa é uma possibilidade. Também nós podemos ter uma possibilidade que eles pegaram fogo, né, um fogo de uma outra fonte, não do altar do Senhor. O fogo tinha que vir do altar do Senhor. Talvez eles tenham pegado o fogo de outra fonte. A posição que eu mais entendo que a gente pode entender que é mais clara na Bíblia, é que Nadab e Abiú, eles entraram bêbados no tabernáculo. Por que isso? Porque no versículo logo após vir o juízo de Deus sobre Nadab e Abiú, eles foram fulminados diante de Deus porque ofereceram fogo estranho, e nós estamos falando que fogo era esse. Aí vai vir uma nova ordem de Deus para Arão e para os seus filhos que restaram, dizendo assim, ó, não é para entrar diante do Senhor bêbado. Ou seja, Deus tinha acabado de matar Nadab e Abiú e vem uma ordem, ó, não entre na minha presença bêbado. Então assim, entraram bêbado no tabernáculo, talvez, né, uma possibilidade, Nadab e Abiú entraram bêbados e eles foram fulminados por isso. Então o fogo estranho pode ser um incenso diferente daquele que foi ordenado, pode ser um fogo que teve origem em outro lugar que não foi o altar do Senhor, ou o fogo estranho pode ter sido de fato que Nadab e Abiú entraram bêbados para servir diante do Senhor.
Então essa foi a nossa leitura do capítulo 9 e 10 de Levítico. Agora nós vamos para Provérbios número 23. Agora em Provérbios número 23, nós vamos aqui aprender sobre disciplina, sabedoria e o perigo dos prazeres que são ilusórios. Versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 23 vai falar da prudência na riqueza e no orgulho. Porque vai dizer, quando te assentares para comer com um governador, atenta bem para o que está diante de ti. Isso está no verso 1. Aí no verso 4 vai dizer assim, não te fadigues para enriqueceres, dá fim à sua própria sabedoria. E também vai falar assim, não comas o pão daqueles que têm o olhar maligno, nem cobice as suas iguarias. Né? E no versículo 10 vai falar assim, não removas os antigos marcos, nem entre nos campos dos órfãos. Aqui no verso 10, quando fala assim, não remova os antigos marcos, isso está fazendo referência a marcos de terra. Era algo que marcava, simbolizava o limite de uma terra, onde acabava uma terra e iniciava outra, uma propriedade. Iniciou a minha propriedade, iniciou a propriedade do meu vizinho. Havia um marco que simbolizava ali o limite dessas duas terras. Então, quando aqui Salomão está falando assim, não remova os antigos marcos, ele está falando assim, não mova de lugar, porque mover os marcos era roubo, era considerado roubo. Então ele está dando um conselho, não mova, não faça isso, porque isso limita o tamanho justo da terra de cada um. Aí aqui do verso 12 até o 26 vai falar da importância da sabedoria e da disciplina. Vai dizer assim, aplica o teu coração à disciplina e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Verso 13 vai dizer assim, não retires a disciplina da criança, se a fustigares com vara, não morrerá. Ou seja, se você corrigir, ela não vai morrer por causa disso, mas não retire da criança a disciplina. No verso 16 vai dizer assim, o teu coração se alegrará, se os teus lábios falarem coisas retas. Também vai dizer, não invejes os pecadores, antes persevera no temor do Senhor todos os dias. E vai dizer no verso 26, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Aí aqui do verso 27 até o 35 vai falar dos perigos da imoralidade e do alcoolismo. Por exemplo, no verso 27 vai dizer assim, vai fazer uma comparação da prostituta com um poço profundo. Isso mostra que quem se envolve nesse pecado pode cair num ciclo sem volta. E nunca está tão ruim que não possa piorar. Né? No versículo 29 até o 35 vai falar dos perigos do alcoolismo. Vai fazer um apanhato ali geral, uma visão de que o vinho, a primeira momento, ele pode parecer atraente e até inofensivo, né? No começo ele pode parecer atraente e inofensivo, mas ele se torna destrutivo e muito, muito vicioso. Aí no verso 35 tem uma pergunta, quando despertareis, ainda tornarei a buscá-lo. Está falando o seguinte, isso descreve, sabe o que é? O vício do alcoolismo, pois a pessoa se destrói, mas ela continua sempre voltando para o vício. Né? Isso está falando assim, você provavelmente, você que está me assistindo, conhece pessoas com vício do alcoolismo, as pessoas elas ficam bêbadas, passam vexame para a rua fora, elas fazem as necessidades na roupa, são motivos de chacota, e no outro dia, quando elas estão sãs, elas estão normal, tomam banho, voltam a ficar com a aparência bela, e em alguns dias elas estão bêbadas de novo, na mesma situação deplorável de antigamente, de alguns dias atrás. Então isso está descrevendo o verso 35. Quando despertarei? Aí fala assim, eu ainda vou tornar e buscar. Está falando o seguinte, quando eu estiver bêbado, acabado, desfalecido, todo mulambado para rua fora, de bêbado, quando eu acordar e ficar bom disso, eu vou voltar e vou beber de novo. E isso é o retrato do vício, né? Destrói a pessoa, mas ela sempre continua voltando através desse vício. Então essa foi a nossa leitura do nosso dia 64. Nos vemos amanhã no nosso dia 65. Que Deus abençoe!